Julia, eu começo com um print enviado pelo presidente Bolsonaro. Eu vou reforçar esse print ao longo de toda a manhã. O Uhum. print dizendo que, com acordo entre núcleo bolsonarista, anistia aos alvos do 8 de janeiro já deve ser discutida nos próximos dias, diz Hugo Mota. É o print enviado pelo presidente logo no início da manhã de hoje, falando dessa oportunidade que temos de passar essa história do Brasil a limpo, ou essa página da história a limpo. Qual a tua expectativa sobre esse PL da anistia? Vai ou não vai, Julia? Olha, eu confio no que foi conversado entre o presidente Bolsonaro e o Hugo Mota. Ontem eu analisei as entrevistas do atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, e gostei, né? Inclusive, eu recomendo para quem puder assistir a entrevista que ele deu para a CNN, em que ele falou de regulamentação das redes sociais, falou que não é coisa para o STF se meter, falou que no momento, numa entrevista, ele também deixou bem claro que o presidente Bolsonaro, ao conversar com ele, jamais pediu para resolver os problemas do presidente Bolsonaro, mas sim aquele problema que a gente tem, que é a maior injustiça que talvez já foi cometida nesse país, que são os presos do dia 8 de janeiro. Essa é a preocupação do presidente Bolsonaro e o Hugo Mota deixou isso muito claro. Então, ele falou que vai submeter esse assunto da anistia ao colégio de líderes, que é o que o presidente da casa faz, e vai decidir, junto ao colégio de líderes, pautar a anistia. Então, o que acontece? Cada partido ou bloco ali que se forma tem um líder. Mas eu entendo que, tirando os partidos de esquerda, a gente tem sentido dentro da Câmara dos Deputados, os outros partidos, os outros líderes partidários vão querer pautar a anistia, porque eles sabem que existe a Débora lá, que escreveu Perdeu o Mané com Batom, que se apagou facilmente com passando um pano, né, ali na estátua, e ela recebeu uma pena de 17 anos, mais que traficante, mais que estuprador, mais do que qualquer coisa, que ela tem filhos, né, filhos esperando por ela. Então, as pessoas sabem que passou do ponto, as pessoas sabem que o vandalismo, né, que poderia ser punido com até 2 anos ali, foi, passou para 17 anos por uma questão política, por uma questão que não se sustenta, por uma narrativa de golpe que nunca existiu. Então, acho que esse assunto está maduro para ser tratado no parlamento. Lembrando que o ano passado nós iríamos aprovar na CCJ, né, eu que sou membro da CCJ, estaria pautado, só que o Lira retirou, né? Retirou diante de um cenário, infelizmente, eu lamento, eu fiquei muito chateada na época, diante de um cenário que ele estava construindo o próximo presidente da casa, que era o Hugo Mota. Então ele retirou, e agora nós precisamos voltar urgentemente com esse tema, porque o Brasil não pode conviver com essa injustiça, que é sim uma questão autoritária, uma questão de perseguição a um lado político da história. Julia, doutor Olavo Peregrina Júnior está aqui. Olavo, Júlia Zanata está na tua escuta. Deputada, muito bom conversar com a senhora e uma honra de conversar com a senhora nesse momento tão lindo da questão que envolve a questão da maternidade. Sobre esse ponto da anistia, nós temos então uma votação, um processo dentro do Legislativo, e o Legislativo é a casa que reflete a vontade da população. Mas haverá, por certo, dentro do projeto da anistia, sendo aprovado no Legislativo, uma segunda instância, que é a discussão na Justiça. Sempre aquele processo motivado pelo PSOL, pelo partido, enfim. E nós vemos o STF hoje quase como um braço do Poder Executivo, ministros que antecipam seus votos em falas, em entrevistas, até o ministro Barroso fazendo críticas aos manifestantes de 8 de janeiro que não fizeram um acordo, uma crítica infundada. Mas como a senhora vê essa segunda rodada nesse projeto que pode trazer alguma dificuldade, essa dificuldade chamada judiciário?
Eu temo sim que isso aconteça, inclusive já foi adiantado, como você mesmo falou, por alguns ministros que costumam, inclusive, dar entrevistas e adiantar seus votos, o que é totalmente vedado, por exemplo, para outros magistrados, né? Então, eu temo sim que isso aconteça, que o parlamento aprove e que isso seja judicializado no STF, né? Nós temos aí a questão, por exemplo, do Daniel Silveira, que o presidente Bolsonaro perdoou ali, e no final eles decidiram que aquilo não valia. Mas aí cria-se mais uma situação de crise entre o parlamento, né, entre os poderes, uma crise institucional. Porque antes eles falavam que quem criava as crises institucionais era o presidente Bolsonaro. Hoje está muito claro que quem cria as crises institucionais nunca foi o presidente Bolsonaro, né? Que ele que era o antidemocrático, que ele que não respeitava a Constituição. Nós estamos... Só não vê quem é burro ou cego no Brasil, né? Ou canalha, né? Tem o canalha também ali. Tem o canalha que não vê quem que não está respeitando a Constituição. Então se o STF fizer isso, e eu não duvido, o Supremo Tribunal Federal, cria-se mais um momento de crise. E agora nós temos um cenário internacional diverso, né? Outro dia eu vi em algum lugar aí, num editorial, não sei quem falou, nós não temos mais um banana na presidência dos Estados Unidos, por exemplo. Então, que imagem fica do Brasil lá fora com essa decisão do STF de desfazer aquilo que o parlamento fez? Sendo que estamos caminhando, por exemplo, o Trump fez deu exatamente o perdão lá às pessoas daquele episódio que teve no Capitólio, né, no dia 6 de janeiro, que não foi naquele mesmo ano, foi anterior. Então, isso tudo vai refletir na política externa, na política interna, mas nós, como parlamento, temos que fazer a nossa parte. Temos que cobrar para que seja pautado, para que seja discutido, para que seja votado e, claro, depois, talvez, amargurar aí o PSOL, que é o partido que não respeita a democracia, que judicializa tudo no Supremo Tribunal Federal porque tem aliados lá dentro. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Mas, repito, as coisas mudaram.